Bom dia a todos. Primeiramente, nós iremos aprofundar sobre a questão das produções textuais. Iremos começar a partir da reescrita do final de um romance infanto-juvenil, na qual, nessa produção textual, é interessante a gente fazer o seguinte: observar que o gênero romance ele vai se caracterizar como uma história que contém a presença de capítulos, e esses capítulos eles estão encadeados uns com os outros para a formação de toda essa história como um todo. A outra característica também nós devemos levar em consideração é a presença do enredo, ou seja, de como essa história ela é fundamentada, de que forma ela é desenvolvida no decorrer desses capítulos, a presença de personagens, como é que esses personagens são apresentados, como é que eles se manifestam, quais são os papéis que eles desempenham para a fundamentação desse enredo e etc. Nós temos também a presença do ambiente, o local onde se passa essa história, os aspectos estruturais, a presença de vários elementos que vão fundamentar esse ambiente. E também nós temos a figura do narrador, aquele que narra a história como um todo. E ele pode ser um narrador observador, pode ser um narrador personagem, pode ser um narrador onipresente e onisciente no aspecto de estar em todo o tempo, de saber de todas as partes da história e assim destacar os elementos que fundamentam este romance. Quando nós falamos sobre o romance infanto-juvenil, é interessante nós observarmos o seguinte, que ele vai se consolidar numa abordagem temática de temas de interesse da população, da comunidade de crianças e pré-adolescentes e adolescentes. Então, todo romance infanto-juvenil ele tem essa necessidade de ser vinculado à comunidade que vai ler esse determinado texto. Ou seja, são produções literárias que são produzidas com o intuito de agradar esse tipo de público-alvo. E quando a gente fala sobre o final de um romance, é importante nós destacarmos o seguinte, que ele vai fazer o seguinte, ele vai consolidar essa história, ele vai finalizar, dar conclusão a todo esse processo que foi iniciado no primeiro capítulo e que no final vai ser finalizado. Não vai ter mais espaço para uma possível mudança. E como proposta de produção textual, eu peço que vocês escolham algum livro que vocês leram no decorrer desses meses, e vocês vão escolher um romance onde tenha uma temática infanto-juvenil, que é praticamente aquilo que você já tem acesso, que você já lê constantemente. Eu peço que vocês façam uma mudança, uma reescrita na parte final desse livro, desse romance. Ou seja, vocês vão pegar o final que já está pronto e vocês vão fazer as alterações, ou seja, que tipo de mudança poderia ser realizada ou qual possível final, um final alternativo que poderia ser apresentado para esse tipo de situação que vocês leram neste romance infanto-juvenil. Certo? Agora a gente vai passar para outro gênero textual, que é o gênero cartaz. O cartaz, pessoal, é uma peça publicitária, ou seja, o objetivo principal do cartaz é fazer a divulgação de informações, de produtos, de ideias, que devem ser vinculadas e apresentadas para grande parte da população que se utiliza desses tipos de informações, ou seja, é uma comunicação em massa, que deve ser divulgada para muitas e muitas pessoas ao mesmo tempo. E a estrutura do cartaz ela é simples, ela apresenta textos verbais, informações escritas, como também a presença de imagens, de dados, de cores chamativas que vão fazer com que as pessoas se sintam interessadas a lerem as informações e assim conseguirem entenderem aquilo que está sendo divulgado
e também se sentirem desejadas a aceitarem esse tipo de informação que está sendo vinculada nesse tipo de gênero textual, que é o cartaz. E como proposta de produção, eu peço que vocês escolham algum produto que vocês gostam, por exemplo, e vocês vão fazer um recorte, ou vocês podem fazer uma colagem, e vão fazendo pequenas mudanças nessa estrutura, apresentando cores, apresentando pequenos textos para chamar a atenção desse público que você está direcionando. É praticamente como se você desejasse vender um determinado produto e você tem que convencer a pessoa de que esse produto é bom. E aí vocês podem fazer numa folha normal, A4, e assim conseguirem desenvolver esse tipo de produção. Agora a gente vai para o gênero síntese. O gênero síntese ele é bem parecido com o gênero resumo, mas ele possui algumas mudanças. Então, é um gênero textual que vai se fundamentar numa organização resumida das informações sobre determinado texto ou determinado objeto. Só que quando a gente fala sobre esse objeto, principalmente são textos na qual a síntese ela se debruça, ela se fundamenta nesses processos de análise de outros textos. Outra característica também deve ser levada em consideração é que a síntese ela é utilizada em diferentes ambientes, seja na escola, seja na universidade, seja em vários outros ambientes, mercado de trabalho, em outros locais de circulação onde ela é importante porque ela vai resumir, ela vai extrair aquilo de mais importante que existe na presença desse texto que foi analisado, desse objeto que foi analisado. E a outra característica que também é muito importante sobre a síntese é que ela vai apresentar as principais informações, ou seja, ela não vai se ater, se preocupar em apresentar todos os detalhes de determinada obra ou de determinado texto. Pelo contrário, ela vai extrair aquilo que é mais importante, aquilo que vai fazer com que esse texto seja resumido ao máximo e sejam apresentadas as principais ideias, as principais informações do que o texto se trata, qual é a finalidade desse texto e outras características mais. Então, como proposta de produção, eu peço que vocês escolham qualquer texto. Pode ser um conto, pode ser uma redação, pode ser uma notícia, pode ser reportagem, não importa. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer esta leitura, vão anotar os principais pontos do texto que você está analisando e vai escrever um pequeno texto de 10 linhas a 15 linhas, falando sobre do que se trata esse texto. Quais são as principais ideias? Qual é a finalidade dele? Qual é o objetivo? Então, vocês têm essa tarefa para produzirem uma síntese sobre qualquer tipo de texto. Agora a gente vai para o gênero Folden. Então, o Folden ele é bem parecido com o gênero cartaz, só que ele possui algumas diferenças. Enquanto no gênero cartaz a gente tem uma necessidade publicitária de vender determinado produto, de apresentar determinada ideia ou informação, o gênero Folden ele tem o quê? A única e exclusiva finalidade de informar as pessoas que estão lendo ele. Ou seja, ele não vende produtos, ele não vincula informações que tenham esse caráter publicitário, pelo contrário, a única finalidade dele é trazer informações, é convencer as pessoas que leem ele, para assim ter uma boa relação de estruturação diante desse texto. A outra característica também nós devemos levar em consideração é que ele tem uma grande circulação por objetivo claro e simples de informar grandes quantidades de pessoas para assim trazer uma finalidade com seu objetivo, de informar, de trazer
conhecimento, de trazer novas ideias para as pessoas que irão lê-lo. Outro fundamento que também nós devemos levar em consideração é a sua estrutura. É uma estrutura básica. Eu tenho a presença de imagens, de cores chamativas, eu tenho a presença também de alguns dados. Todas essas informações, elas são estruturadas para, assim, ter a finalidade acontecendo de forma real, que é trazer essas informações e conhecimentos para as pessoas que irão lê-lo. Então, como proposta de produção, vocês vão pegar as informações sobre a questão da vacinação contra a Covid-19, vocês podem também falar sobre a própria ideia da vacina, ou como é que a vacina é benéfica para o controle da pandemia, assuntos mais estreitos em relação à questão da pandemia, para facilitarem a produção de vocês. Então, vocês podem utilizar imagens, vocês podem utilizar dados, e podem realizar uma folha normal mesmo, podem desenharem, podem fazer de acordo com a necessidade de vocês. Agora, precisa apresentar essas informações para tentar convencer as pessoas sobre a importância da vacinação contra a Covid-19. O outro gênero que nós vamos analisar também é o gênero conto de ficção científica. Mas antes de nós aprofundarmos sobre essa característica, é interessante nós observarmos o seguinte, que é um gênero literário, ou seja, se fundamenta na literatura, fazendo essa relação entre aquilo que é real, aquilo que é ficcional, a ideia de ficção, da representação da, das imagens do mundo real, das coisas reais que estão presentes no nosso mundo, de uma forma que se construa a partir dessa relação da verossimilhança, dessa imitação do mundo real, por meio da ficção. E no caso do conto, nós temos uma estrutura narrativa curta, com a presença de poucos personagens, e onde eu tenho um desfecho que ele é totalmente alinhado com o início do conto. Ou seja, é como se a gente tivesse apenas uma única unidade narrativa, onde não há necessidade de capítulos, nem outro conto para aprofundar aquilo que foi dito anteriormente no conto anterior. Então, eu tenho, no caso do conto de ficção científica, eu vou ter abordagens de temáticas com cunho científico, só que não há necessidade de eu trazer informações tão reais e precisas. Eu posso brincar com essa ideia de ficção e trazer, por exemplo, a ideia de robôs convivendo com seres humanos, a ideia de vida em outros planetas tendo contato com a nossa espécie, a ideia de viagens interdimensionais e outros aspectos que envolvem a questão científica, mas que vão muito além dessa ideia fantasiosa, da ideia da própria ficção em si. Então, como produção textual, eu peço que vocês criem um conto com a temática ficcional científica e vocês podem abordar do jeito que vocês desejarem, é livre. Vocês podem criarem, utilizarem a imaginação de vocês para criarem um conto com vários e vários aspectos da sua própria autoria. A única coisa que tem que ser obedecida é que ele precisa ter elementos científicos para fundamentar esse conto de ficção científica. Então, vocês podem utilizar a folha da produção textual, vocês podem também, no caso, fundamentarem a partir da escrita entre 15 e 20 linhas no máximo, para construírem esse conto que está sendo solicitado para vocês. E o nosso último gênero é a carta do leitor. Então, a carta do leitor é o que ela é? Ela é uma carta, ou seja, a presença de um destinatário, de um remetente. Precisa conter, no caso,
a presença de elementos que fundamentem essa característica do gênero carta. Só que quando nós retomamos a ideia de uma carta do leitor, nós vamos ter o seguinte: é uma carta na qual o leitor de determinado jornal, de determinada revista, vai apresentar a sua opinião, vai apresentar sua crítica sobre alguma reportagem, alguma notícia, qualquer outra coisa que seja pertencente a esse jornal ou essa revista. É como se fosse um feedback, um apontamento sobre os textos que estão sendo vinculados neste jornal ou nesta revista, para assim fazer com que esses veículos de informação eles tenham sempre esses apontamentos, ou seja, que tipo de opinião está sendo formada a partir daquilo que eu estou construindo. Ou seja, ela é muito importante, a carta do leitor, porque ela expõe aquilo que as pessoas estão falando ou entendendo a partir desses textos que estão sendo vinculados a elas. É como se fosse basicamente aquilo que nós fazemos nas redes sociais com os comentários. Os comentários expõem a nossa crítica, a nossa opinião sobre os elementos que estão sendo apresentados naquele exato momento. Então, a carta do leitor ela também tem essas características de apresentar a minha opinião, de apresentar aquilo que eu estou achando sobre determinado tema, de determinada coisa, pode ser no jornal ou em uma revista. Então, é necessária a presença de um remetente e um destinatário, ou seja, o remetente é aquele que está escrevendo, ou seja, é o nome do leitor. E o destinatário é o jornal, é a revista, qualquer outro veículo de informação que você está direcionando essa carta do leitor para expor a sua opinião ou a sua crítica sobre aquele determinado texto ou aquela determinada característica desse veículo de informação. Então, como proposta de produção, eu peço que vocês escrevam uma carta do leitor sobre alguma reportagem que vocês viram recentemente, expondo a sua opinião, a sua crítica, ou apresentando elogios se for necessário. Então, vocês vão fazer a apresentação desses elementos analisando esse pequeno texto que vocês estão tendo como base para fundamentar. Então, pessoal, esses são os gêneros que vocês irão trabalhar neste momento. Depois eu enviarei os demais. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Eu agradeço a atenção de vocês.